coração é um presente. Eu falei com ele ontem que na verdade nós somos privilegiados de receber aqui na catedral. Não precisamos ter festa, não precisamos preparar nenhum congresso para receber gente que nós amamos, porque os amigos sempre estão dispostos a nos atender, independente de ser festa, independente de ser congresso, sempre disposto a nos atender. E nós fomos muito abençoados na noite de ontem. Quem foi abençoado ontem, diga amém. Gente, quem veio, sinto muito. Quem não veio, sinto muito, tá? E outra coisa, não tem nem DVD de ontem. Não tem. Era só para quem veio mesmo. Agora você vê essa manhã e é muito bom porque Deus vai falar contigo. É com alegria que nós queremos apresentar a igreja, uma vez mais, meu amigo, um professor, um mestre, um amigo, um pai que Deus tem me dado, a minha e a minha esposa, reverendo Hernandes Dias Lopes. Vamos aplaudir a Deus e recebê-lo já para nos ministrar. Vamos em pé, por favor, receber o servo do Senhor. Vamos aplaudir com honra. Louvado seja o nome de Jesus. Um, dois. Capricha no som aí, porque ele elogiou o som ontem. Então você não faz graça hoje, hein? Sentem-se, por favor, queridos. Eu me sinto muito honrado de estar com vocês mais uma vez. E eu estou certo de que Deus que está aqui é o Deus que vai falar conosco. A Bíblia diz que a voz de Deus é poderosa. A voz de Deus despede chamas de fogo. A voz de Deus é eficaz. E nós vamos ouvir a palavra de Deus. Um homem que pregou muitos anos nessa terra, nessa cidade, Charles Haddon Spurgeon, dizia o seguinte, que toda vez que você abre a Bíblia e expõe a Bíblia, é Deus falando. A autoridade não é daquele que fala, a autoridade é da palavra daquele que comunica o nosso coração. Eu gostaria que você hoje tivesse essa percepção. Você vai estar ouvindo a própria voz de Deus, porque você vai estar ouvindo a palavra do Deus vivo. Essa palavra é viva, essa palavra é poderosa, essa palavra é atual, essa palavra é eficaz. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo 44. Este é o ano do avivamento e nós vamos falar sobre avivamento nessa noite, ou nesta manhã, digo. Isaías 44. Versos 3, 4 e 5. Isaías 44, versos 3, 4 e 5. Está escrito assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Há alguns anos eu estava pregando na cidade de Salvador, na Bahia. E naquela ocasião eu pregava sobre avivamento. E quando eu terminei de pregar, uma repórter da cidade estava lá para uma entrevista. E ela olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor crê no que prega? Eu olhei para ela e disse: é claro que eu creio no que eu prego. E ela, um tanto quanto incrédula, cética, duvidosa, voltou a perguntar: mas o senhor crê que ainda hoje Deus possa visitar uma igreja, impactar uma igreja
impactar uma cidade, uma nação inteira. E eu disse: eu creio nisso. E ela então me perguntou: mas o senhor pode então pelo menos me dar uma evidência disso? Eu disse: eu posso. E eu citei para ela 2 exemplos. O primeiro deles acontecido aqui na Inglaterra, no século XVIII. Vocês sabem que no século XVIII a igreja na Inglaterra estava falida, desacreditada, vazia. Poucos pregadores no século XVIII nesse país acreditavam ser a Bíblia a palavra de Deus. O iluminismo que dominava o mundo, gerando incredulidade e ceticismo, adentrou portas adentro da igreja, estava devastando a igreja. Pregadores mortos pregavam sermões vazios para auditórios sonolentos e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. A igreja parecia um vale de ossos secos. Ninguém acreditava no século XVIII que a igreja da Inglaterra pudesse reerguer-se das cinzas. Quando todos, entretanto, apostavam no fracasso da igreja, Deus levantou um grupo de estudantes da Universidade de Oxford para buscar a Deus um avivamento. Entre eles estava John Wesley, George Whitefield, e eles se reuniam todos os dias e oravam, e choravam, e confessavam seus pecados, e clamavam a Deus por um avivamento espiritual. Foi na madrugada de 31 de dezembro de 1739, exatamente às 3 horas da manhã, que aquele grupo de estudantes reunidos em oração receberam uma poderosa visitação dos céus. Os céus se fenderam, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles foram revestidos com o poder do Espírito Santo. E eles se levantaram daquela reunião de oração, cheios do Espírito Santo, e começaram a pregar com grande poder e unção a palavra de Deus. As igrejas se encheram de pessoas famintas de Deus. Nas ruas, nas praças, as multidões se ajuntavam e disputavam o espaço para ouvir a palavra de Deus. Este avivamento varreu toda a Inglaterra. Deus restaurou a sua igreja. Deus levantou a sua igreja. E os historiadores afirmam que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Mas eu citei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo. Eu citei para ela o que aconteceu na Romênia. Muitos de vocês certamente leram ou acompanharam o que aconteceu na Romênia longos anos, sob o governo truculento, ditador, carrasco e cruel de Ceausescu e da sua mulher. Um regime de horror, de opressão, de medo, de opróbrio, de perseguição, de Ceausescu usava meninas de família, adolescentes, para programas de prostituição para os turistas que chegavam ao país, sem que essas moças pudessem reagir, sem que seus pais pudessem reagir. O que poucos talvez se lembrem é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. Talvez alguns não se lembrem aqui nesta manhã, é que Deus libertou a Romênia a partir de uma igreja de apenas 80 membros. Tudo começou no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia de Ceausescu cercou a casa do pastor Toderick, na cidade de Timisoara, para expulsá-lo da cidade. Os 80 membros da igreja fizeram um cordão de isolamento ao redor da casa do pastor e impediram que a polícia o expulsasse. A polícia foi buscar reforços, os crentes da cidade se uniram. À boca da noite, um jovem da igreja batista comprou velas, as acendeu e as distribuiu entre os crentes ao redor da casa. A polícia chegou com violência, com truculência, e começou a atirar nos crentes. Deram um tiro na perna desse moço batista, correram com ele para o hospital, para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida.
Enquanto ele estava gemendo de dor no seu leito, alguém se aproxima dele e pergunta assim: você está arrependido, jovem? Ele respondeu: não, eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma jovem da Assembleia de Deus saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timisoara: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Aquele grito encontrou ouvidos em todo o país. 10 dias depois, 25 de dezembro de 1989, havia mais de 100 mil pessoas na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite, Ceausescu caiu, a Romênia ficou livre e o Evangelho pode prosperar naquela nação. Eu creio, irmãos, piamente na possibilidade de um poderoso avivamento, varrendo a nossa vida, a nossa igreja, a nação da Inglaterra, o Brasil e o mundo. Eu creio que Deus pode levantar a sua igreja novamente, ungí-la com o poder do seu Espírito e usá-la poderosamente para reverter este quadro de ceticismo, de ateísmo, de secularismo, enchendo os crentes do poder do Espírito Santo e levantando-os para serem tochas acesas e vivas nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O texto que nós acabamos de ler nos fala sobre isso. Eu queria tratar com você sobre 4 verdades nesse texto. Primeiro, o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o avivamento é uma necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado intensamente pela igreja. 4, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Esses 4 assuntos vão reger então a nossa meditação nesta manhã. Vejamos em primeiro lugar, o avivamento é uma promessa de Deus. Volte seus olhos para o verso 3 comigo. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Note que essa promessa tem 2 aspectos. Primeiro, ela é uma promessa segura, porque derramarei. Quem está prometendo aqui não é um homem para mentir. Quem está prometendo aqui não é um concílio eclesiástico. Quem está prometendo aqui não é uma denominação religiosa. Quem está prometendo aqui não é a terra. Quem está prometendo aqui é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que fala e cumpre o que diz. É o Deus que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazer. É importante entender isso, amados irmãos, que Deus prometeu derramar o seu Espírito e Ele é fiel para cumprir isso. Eu posso lhes dizer que nenhuma força na terra é capaz de deter o avanço de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. O Sinédrio judaico tentou fazer isso, prendendo os apóstolos, açoitando os apóstolos, intimidando os apóstolos. Mas quanto mais a igreja era pressionada e perseguida, mais a igreja crescia. Os imperadores romanos fizeram isso, jogando os crentes nas arenas, crucificando os crentes, queimando-os em praça pública, jogando-os às feras. Mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja florescia, mais a igreja crescia, a ponto de o sangue dos mártires tornar-se a sementeira, o adubo, para que a sementeira do evangelho crescesse mais rapidamente. Em 1553, aqui nesse país, na Inglaterra, depois da morte súbita de Eduardo VI, a sua irmã Maria Tudor, chamada de Maria Sanguinária, assumiu o governo da Inglaterra. E Maria Tudor resolve levar para a estaca e queimar em praça pública os 3
líderes da igreja protestante aqui da Inglaterra: Ridley, Latimer e Cranmer. Muitos outros precisaram fugir da Inglaterra para o continente para salvar a sua vida. Quis a providência de Deus que Maria Tudor governasse rapidamente, de 1553 a 1558, apenas 5 anos de governo. Assumiu o governo da Inglaterra sua irmã Elizabeth, ou Isabel, num longo governo de 1558 a 1603. E o primeiro decreto de Elizabeth foi permitir a volta dos foragidos para a Inglaterra. E quando eles voltaram, tendo contato no continente com a reforma em Genebra, na Alemanha, na Holanda, retornaram para a Inglaterra fazendo 4 exigências. Nós queremos uma igreja com teologia pura, com liturgia pura, com governo puro e com vida pura, desencadeando na Inglaterra um dos mais importantes movimentos de reforma e avivamento de toda a história da igreja, chamado movimento dos puritanos. Na verdade, quando Maria Tudor queria destruir a igreja, ela só conseguiu promover a igreja, porque é sempre assim: a igreja de Deus é indestrutível. Como nós cantamos lá no Brasil, é obra santa, ninguém detém. Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Mas notem vocês que esta promessa não é apenas segura, essa promessa é também abundante. Olha o que está escrito no verso 3: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. A palavra aí é torrentes e derramamento. Isso significa algo abundante, caudaloso, profuso. Deus não dá o seu espírito por medida. O que Deus tem para fazer, irmãos, é muito maior do que o que jamais imaginamos. O grande problema nosso é que às vezes nós limitamos a obra de Deus à nossa experiência, quando na verdade Deus pode fazer infinitamente mais. Eu vou ilustrar isso. Para mim, o ponto culminante da oração, da teologia do apóstolo Paulo, está nas suas orações. E para mim a oração mais ousada que alguém jamais fez em toda a história é a oração que Paulo fez quando estava preso em Roma. Lá no capítulo 3, versículo 19 de Efésios, ele ora para que você e eu sejamos tomados, não de Deus, não da plenitude de Deus, mas para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E eu pergunto a você: quem é Deus? Deixa eu citar apenas os atributos que nós chamamos de atributos incomunicáveis de Deus, que só Deus os tem. Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é transcendente, Deus é soberano, Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Agora, vamos perguntar: qual é o tamanho daquilo que Deus criou? Nenhum astrônomo sabe te responder precisamente, mas os astrônomos afirmam categoricamente que o nosso universo tem em torno de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você conseguisse voar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria nessa velocidade mais de 92 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois Deus é maior do que tudo isso. E agora o apóstolo Paulo está orando para que você e eu, vasos frágeis de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E quando você pensa que Paulo está delirando, ele diz em Efésios 3:20, logo no verso seguinte: ora, aquele que é poderoso
para fazer, não mais, não muito mais, mas infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Eu quero dizer para você que está aqui nesta manhã, meu irmão, minha irmã, Deus tem mais para você. Deus tem muito mais para você. Deus tem infinitamente mais para você. Deus prometeu derramar sobre nós torrentes do seu Espírito. Eu quero ilustrar isso de novo. No século XIX, havia uma família muito pobre nos Estados Unidos. E essa família tinha 7 filhos pequenos, de 14 anos para baixo. Quando o chefe da família morreu, deixando a viúva pobre, endividada, com 7 filhos pequenos para criar e grávida do 8º filho. Vieram os credores e levaram o pouco que essa viúva tinha. Quando nasceu o 8º filho, não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. Alguém disse para aquela viúva: a senhora não tem condições de criar esses filhos, só tem que doar parte deles para a família, senão eles vão morrer de fome. A mãe não abriu mão de nenhum deles. Com 39 anos de idade, ela já estava com seus cabelos brancos de tanto trabalhar na roça para cuidar dos filhos. Um dia o 5º filho disse para ela: mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. E ele saiu, foi para Boston, Massachusetts, e encontrou um emprego numa sapataria. Um dia o seu professor de escola bíblica dominical foi à sapataria onde aquele menino trabalhava e o levou a Cristo lá no seu trabalho. Um dia esse menino estava numa igreja, o pregador estava dizendo mais ou menos assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Aquele menino disse: meu Deus, eu quero ser esse homem. Certa vez ele pregava em Chicago e 2 senhoras idosas da igreja metodista abordaram-no na porta da igreja e disseram assim: nós estamos orando pelo senhor. E ele perguntou: mas por quê? E elas responderam: para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Certa vez ele caminhava em Nova York, na Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com graça e poder sobre ele. Ele saiu correndo na rua, entrou numa casa, entrou num quarto, fechou a porta, se ajoelhou e ele disse: parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Chegou um momento que ele disse: meu Deus, basta, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais. Quando ele se levantou dos seus joelhos, nunca mais a história dele foi a mesma. Nunca mais a história da América foi a mesma. Esse homem era Dwight Lyman Moody, o maior avivalista de todos os tempos, o homem que a partir dali levou mais de 500.000 pessoas a Cristo. Eu quero dizer para você que o seu Deus, o meu Deus, é o mesmo Deus de Dwight Lyman Moody. Ele pode fazer o mesmo ainda hoje. Ele prometeu derramar do seu Espírito. Mas há uma segunda verdade nesse texto. O avivamento não é apenas uma promessa de Deus. O avivamento é também uma necessidade da igreja. Volte os seus olhos ao verso 3 comigo. Porque derramaria água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramaria o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Você sabe que há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia: o vento, o hálito, o azeite, o fogo, a pomba, a água. Aqui, o símbolo do Espírito Santo é a água. E por quê? E por quê? Penso eu para nos ensinar algumas lições. Primeiro, não há vida sem água. Não há vida sem água. Você pode ter o melhor terreno, você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores insumos, você pode ter a melhor tecnologia. Se não tem água, a semente morre mirrada no útero, no ventre da terra. O que significa isso? Você pode ter templos, você pode ter aparelhagens magníficas, você pode ter tecnologia sofisticada, você pode ter pregadores cultos, você pode ter músicos de excelência, mas sem o Espírito Santo não tem vida na igreja. Todo esforço humano, por mais elevado que seja, não é capaz de produzir sequer um convertido.
Eu tenho que concordar com Charles Haddon Spurgeon, que pregou nessa cidade de Londres no século XIX. Ele disse assim: é mais fácil acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que acreditar que uma alma sequer possa ser salva sem o poder do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo. Irmãos queridos, nós precisamos confiar no poder do Espírito Santo. Nós somos apenas os instrumentos. Quem faz a obra é Ele. Quem convence de pecado é Ele. Quem regenera é Ele. Quem santifica é Ele. Quem sela por dia de redenção é Ele. Quem dá poder é Ele. Quem unge é Ele. Quem traz avivamento é Ele. Nós dependemos do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, irmãos, a água é necessária não apenas para dar vida, a água é necessária para purificar. Para purificar. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E eu não sei se você concorda comigo, mas a nossa geração é uma geração que tem pouca percepção e convicção de pecado. A nossa geração é uma geração que não chora pelo pecado. A nossa geração é uma geração que está como que anestesiada. Qual foi a última vez que você viu alguém chorando pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você viu alguém triste? Triste. Porque entristeceu o Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que nós precisamos, se queremos avivamento, entender isso. O avivamento começa com choro. Com choro. Eu não sei se você já fez essa pergunta, eu já fiz tantas, pastores. Meu Deus, por que nós ainda não recebemos este poderoso avivamento na nossa geração? Por que nós temos que olhar para o passado, para o retrovisor, e ver o que tu fizeste no passado? E nós precisamos tanto hoje. Por que ainda não chegou essas torrentes? Por que essas chuvas não caíram? E a única resposta que nós temos, irmãos, é que entre as chuvas de Deus, as torrentes do céu e a terra seca, existe um obstáculo que está retendo essas chuvas. Existe um Baal que está impedindo a chegada das chuvas. E o que está retendo a chegada do avivamento é o pecado. É o pecado. Eu não sei se vocês se lembram lá de Josué capítulo 7, quando Israel, depois de uma retumbante vitória sobre a cidade de Jericó, sofreu uma cachapante e vergonhosa derrota para a pequena cidade de Ai. E Josué e seus líderes caíram no chão, rasgaram suas roupas, se cobriram de pó e cinza. E Deus chegou para Josué e disse o seguinte: pode ficar de pé, Josué, pode ficar de pé, tem pecado no meio do arraial. E enquanto o pecado não for removido, Deus diz duas coisas: primeiro, eu não serei convosco; segundo, não podereis resistir os vossos inimigos. Você já pararam para pensar na gravidade dessa afirmação de Deus? Você e eu sabemos Romanos 8:31 de cor, não sabemos? Vamos lá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que verdade gloriosa. Mas vamos dizer agora o inverso: se Deus for contra nós, quem será por nós? Às vezes nós pensamos tolamente que o nosso maior problema é o diabo, e não é o diabo o nosso maior problema. O nosso maior problema não é a presença do diabo, o nosso maior problema é a ausência de Deus. Se Deus for por nós, ainda que o diabo e todas as suas hostes se levantem contra nós, nós somos mais do que vencedores. Mas eu quero dizer, meu amado irmão, que o pecado afasta Deus de nós.
O pecado é o maior de todos os males. O pecado é pior do que a pobreza. O pecado é pior do que a doença. O pecado é pior do que a aflição. O pecado é pior do que a solidão. O pecado é pior do que a morte. O pecado é pior do que o inferno. O pecado é malignice. E nós precisamos do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo gera em nós arrependimento verdadeiro, só o Espírito Santo produz em nós quebrantamento, só o Espírito Santo nos leva ao choro pelo pecado, só o Espírito Santo nos leva a entender que nós carecemos desesperadamente da graça de Deus. Foi o próprio Deus quem disse: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Podem ter certeza disso. O pecado retém os milagres de Deus. O pecado retém e retarda as intervenções de Deus. O pecado retém as chuvas torrenciais do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu sararei a sua terra. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo para que o nosso coração se quebre, para que esse solo duro seja arado e rasgado pelo arado da verdade de Deus, para entendermos que nós precisamos de um avivamento nos nossos dias. Mas em terceiro lugar, irmãos, a água é necessário não apenas para dar vida, não apenas para purificar. A água é necessária para matar a sede. E hoje tem muitos crentes sedentos de muitas coisas. Temos crentes sedentos até de pecar, gente viciada em pornografia, gente viciada pela avareza, pela ganância, pelo desejo de ter, de acumular, de juntar coisas. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, que você pode ter tudo. Você pode morar no apartamento mais caro de Londres. Você pode andar no carro mais chique dessa cidade. Você pode usar as roupas de grife mais requintadas dessa cidade. Você pode frequentar os restaurantes mais caros dessa cidade. Você pode viver na crista da onda dessa cidade. Se você não está cheio do Espírito Santo, você ainda está vazio. Há um vazio, um buraco no seu peito, que só Deus pode preencher, que só o Espírito Santo de Deus pode preencher. O homem não encontra significado para a vida, nem no dinheiro, nem no sucesso, nem na fama, nem nas glórias deste mundo. Só o Espírito Santo de Deus pode dar significado e sentido à sua vida. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas há uma terceira verdade que eu gostaria de partilhar com você. Volte os seus olhos de novo para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Preste atenção em duas palavras aí: terra seca e sedento. Isso significa que o avivamento precisa ser desejado ardentemente por nós. Eu não sei se você já visitou um lugar onde a terra está rachada, bramindo por chuva. Há 2 anos eu fui pregar, e prego já há 10 anos num grande acontecimento que tem em Campina Grande, na Paraíba, Consciência Cristã. E eu fiquei coração dolorido quando me aproximava e via a terra nua, o gado morrendo de sede e de fome, a terra rachada, clamando por chuva. Que cena triste. Eu não sei se você já passou sede num lugar ermo. A sede é diferente da fome, muito diferente. Se você estiver com fome, seu estômago grita, dói. Mas se você não se alimentar, a dor vai embora. E você jejua 1 dia, e você jejua 2 dias,
e você jejua 3 dias, e você jejua uma semana. Há pessoas que jejuam 20 dias, há pessoas que jejuam 40 dias. Não é assim com a sede. Não é assim com a sede. A sede é implacável. A sede esmaga você. A sede tortura você. A sede estiola você. A sede mata você. Sabe quando nós vamos experimentar um avivamento? Quando nós tivermos sede de Deus. Sede de Deus. Sede de Deus. Olha para a igreja contemporânea. E as pessoas estão tendo sede de coisas e não de Deus. Sede de bênçãos e não do abençoador. Sede de dádivas e não do doador. Sede de riquezas e não de Deus. Eu quero lhes dizer que avivamento não é sede de bênção, é sede do abençoador. Não é sede de coisas, é sede de Deus. Irmãos, as dádivas de Deus são maravilhosas, mas substituir o doador pela dádiva é idolatria. Colocar coisas no lugar de Deus é idolatria. Deus vai derramar o Espírito Santo sobre a sua igreja quando a igreja tiver sede de Deus e não daquilo que Deus dá. Quando a igreja se aproxima dele, não por aquilo que Deus oferece, mas por aquilo que Deus é. É por isso, meus amados, que nós nunca encontramos, nem na Bíblia, nem na história da igreja, nenhum avivamento que não tenha sido precedido por oração. Oração. Querer avivamento sem oração é colocar o carro na frente dos bois. Primeiro a igreja busca, depois a igreja recebe. No país de Gales, muito próximo daqui, no ano de 1904, o país de Gales estava totalmente tomado pela sede de futebol, os estádios lotados, os bares lotados, os lupanares, prostíbulos lotados e as igrejas vazias. 1904, aqui no país de Gales. E tudo mudou quando um adolescente, preste bem atenção, os jovens que estão aqui, temos vários deles aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero dizer para vocês, adolescentes e jovens, que muitos avivamentos da história começaram com jovens e adolescentes. Aliás, poucos avivamentos começaram com pastores. Deus não precisa de nenhum título, nenhum cargo eclesiástico para usar uma pessoa. Deus vê um coração sedento. E esse rapaz chamado Evan Roberts entrou no gabinete do seu pastor, que já era um senhor idoso, e tomou um susto quando viu o seu pastor com o rosto no chão, chorando e gemendo, dizendo: Deus, dobra a minha vida, oh meu Deus, dobra a minha vida, Senhor Deus, dobra a minha vida. E o menino ficou impactado com isso, e ele pensou assim: se o meu pastor precisa ser dobrado, então tem que ser quebrado, Senhor. E a partir daí esse menino só tinha uma oração a fazer na vida: dobra a minha vida, dobra a minha vida, dobra a minha vida. Ele estudava numa cidade vizinha chamada Lagoa, e no domingo de manhã ele foi à igreja e o pastor pregava, e enquanto o pastor pregava, o menino sentiu uma inquietação na alma, vontade de voltar para a sua cidadezinha e começar uma reunião de oração na segunda-feira com os jovens da igreja. Quando terminou o culto, ele foi ao pastor, inexperiente, maturo, neófito ainda, disse: pastor, eu estou com vontade de voltar e começar uma reunião de oração na minha igreja, mas eu não sei se isso é projeto de Deus, eu não sei se isso é...
sugestão do diabo. Me ajuda a entender o projeto de Deus. O pastor sabiamente disse: meu filho, se é para orar, pode voltar. O diabo não manda ninguém orar, não. Se é para orar, é Deus falando com você: volta, começa lá a reunião de oração. Chegou na segunda-feira, reuniu o grupo de jovens da igreja, e a reunião foi das 7 da noite às 10:30 da noite. Quando Deus começa a agir, o relógio corre depressa. Na terça-feira, a igreja em peso estava presente na reunião de oração. Na quarta-feira, uma multidão na reunião de oração. Para fechar a conversa, para encurtar a conversa, no sábado o comércio da cidadezinha fechou. Ninguém queria saber de outra coisa a não ser buscar Deus. Em 6 meses, mais de 100 mil pessoas convertidas. Os estádios ficaram vazios, os bares ficavam vazios, os prostíbulos fecharam as portas, os juízes davam luvas brancas uns para os outros, porque não havia mais nenhum preso para ser julgado. Deus varreu o país inteiro com um poderoso avivamento, porque um adolescente teve coragem de orar e dizer: Deus, dobra a minha vida, dobra a minha vida, dobra a minha vida. Esse avivamento varreu as universidades americanas. Esse avivamento chegou em Xangai, na China. Esse avivamento chegou na Coreia, e até hoje produz resultados extraordinários. Eu tive o privilégio de visitar a missão Passos Abanto, na África do Sul, onde aconteceu um dos mais poderosos avivamentos do século XX. O pastor Errol Stign pregava entre os Zulus na África do Sul há muitos anos, há 12 anos, com resultados pífios, pequenos, magros. Quando de repente ele estava pregando e aproxima-se uma mulher muito aflita, muito angustiada, muito desesperada. E ao término do culto ela perguntou para o pastor assim: o senhor pregou hoje sobre o poder de Deus? Foi isso? E ele respondeu: foi isso que eu preguei. E ela perguntou: mas o senhor está dizendo que o seu Deus é todo poderoso? E ele respondeu: é exatamente isso que eu preguei. E ela sentiu-se como que um alívio e disse: então eu preciso do seu Deus, porque eu tenho uma filha endemoniada lá em casa, amarrada num tronco, com arame, com um bicho, uma fera selvagem. Vamos lá em casa para minha filha ser liberta então. E o pastor como que sentiu um calafrio na espinha e pensou assim: meu Deus, e se esse negócio não funcionar agora, o que é que eu vou fazer? Quando ele chegou naquela casa, a moça estava com uma fera selvagem amarrada no tronco central da casa, um pau roliço. Ela é uma fera sangrando, bufando de raiva. O pastor em vão tentou expulsar os demônios daquela moça, não conseguiu. Chamou os missionários da região todos, e eles foram lá e não conseguiram. Amarraram aquela moça, levaram-na para uma fazenda, ela quebrou tudo lá na fazenda, tiveram que devolver a moça no estado pior. E o pastor Errol tomou uma decisão na vida: eu vou embora daqui, eu não tenho autoridade para pregar mais aqui, eu vou arrumar as malas e voltar para a minha terra. Foi nesse momento que Deus disse para ele: você não tem que ir embora, você tem que pedir poder, você precisa de poder. E eles pararam tudo na missão, tudo, começaram a buscar Deus. E na medida que eles começaram a buscar Deus, Deus foi gerando no coração deles um profundo quebrantamento, arrependimento de pecados. Chegou a ponto, pastor Jackson, que em determinados cultos, o pastor estava pregando um dia sobre perdão. Se ao trouxeres a tua oferta ao altar, lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai reconciliar com o teu irmão, depois vem e faz a tua oferta. E seguida começou a pregar e o auditório ficou vazio. O povo saiu correndo para resolver logo a situação. Nos últimos 3 meses, eles não conseguiam orar mais. Eles reuniam 3 vezes por dia e só conseguiam chorar, tamanha convicção de pecados que veio sobre eles.
Depois de 3 meses de lágrimas, numa determinada manhã, o Espírito Santo foi derramado poderosamente sobre eles. Poderosamente sobre eles. A primeira coisa que o pastor Erlo fez foi ir lá naquela casa, onde estava aquela moça amarrada no tronco, e na autoridade do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, libertar aquela moça. E ele diz que os feiticeiros iam correndo, chorando, confessando os seus pecados. Os missionários, quando acordavam de manhã, tinha 30, 40, 50, 100 pessoas na porta da casa deles, chorando pelos seus pecados, confessando os seus pecados, e não iam embora não, queriam acertar a vida com Deus. Milagres extraordinários acontecendo, cegos começaram a ver, paralíticos começaram a andar, tetraplégicos levantavam da cadeira e os seus músculos se esticavam. Eu visitei ali um templo, numa fazenda, para 15.000 pessoas, com 3 cultos por dia, caravanas do mundo inteiro vindo ali para ver o que Deus estava fazendo. A regente do coral de Passazabanto ficou 17 horas no caixão. Quando levada para o cemitério, Deus a levantou da morte. Tudo começou quando aquele povo parou para pedir poder, revestimento de poder. Irmãos amados, às vezes nós estamos atarefados demais para nos ocuparmos com Deus. Estamos correndo demais para pararmos, para estarmos a sós com Deus. Estamos confiando em nós demais para confiarmos em Deus. Estamos dependendo demais dos nossos próprios recursos para buscarmos o poder do Espírito Santo de Deus. Se nós queremos avivamento, esse é o tempo de termos sede de Deus, sede de Deus, sede de Deus. Mas eu quero concluir. Há uma quarta verdade nesse texto. Primeiro, o avivamento é, me ajudem? Promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado pela igreja. Quarto, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. E o primeiro resultado que o avivamento traz, irmãos, é o crescimento numérico da igreja. Veja o verso 4 comigo. Porque os teus descendentes brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Louvado seja Deus. Deus pode fazer mais num dia de avivamento que nós conseguiremos fazer anos com trabalho na força do nosso braço. Meus amados irmãos, avivamento acontece na igreja, não é no mundo, é na igreja. E a partir daí, Deus traz para a igreja, arrasta para a igreja as pessoas, transformando-as, convertendo-as. A história dos avivamentos mostra que às vezes, sem que ninguém vá lá na rua, no campo de futebol, nos bares, nas boates, as pessoas começam a sentir convicção de pecado lá, uma inquietação, uma angústia na alma, e elas correm sôfregas, apressadas para a igreja, para buscarem salvação. Ah, como eu espero esse dia. Quando a igreja não vai ter tempo, pastor, para comer direito, para dormir direito, porque as pessoas estão famintas, elas estão sedentas, elas estão querendo acertar a vida com Deus, e a igreja vai precisar fazer plantão, a igreja vai precisar fazer mutirão para receber as pessoas famintas e sedentas de Deus. Eu não sei se o pastor conhece a Ronaldo Lidório, conhece pessoalmente. Ronaldo Lidório é um grande amigo, e para mim, sem desmerecer nenhum outro,
é o maior missionário que nós temos no Brasil atualmente. Ele é um jovem ainda, muito culto, muito simples, mas um homem extraordinariamente levantado e usado por Deus. Ronaldo foi plantar uma igreja em Gana, entre os concombas. Era um povo animista, feiticeiro, ágrafe, mergulhado nas selvas africanas. E ele demorou muitas semanas para localizar esse povo no mapa, viajando por matas, pântanos e alagados. Quando ele chegou nessa tribo, nesse povo, ele passou 3 meses ali, pedindo a Deus uma estratégia para alcançar aquele povo. Depois de 3 meses, Deus fez o primeiro milagre. Eles não aprenderam o nome dele. Ronaldo era um nome impronunciável para eles. O que fizeram? Trocaram o nome dele. Deram-lhe o nome de Umborbe. E Umborbe significa o homem que diz que existe um Deus. Quando eu chegava numa aldeia, alguém me perguntava: como é que é o seu nome? E ele respondia: eu sou o homem que diz que existe um Deus. Isso provocava uma segunda pergunta: quem é o seu Deus? E ele respondia: ajunte o povo da sua aldeia, que eu lhes contarei quem é o meu Deus. Não havia melhor exórdio, introdução do sermão, que o nome dele. Desta maneira, uma mulher de uma outra aldeia, sabendo que onde ele estava, em Coni, havia um homem que dizia existir um Deus vivo, fez uma viagem a pé de 3 dias, com a criança de 7 meses enrolada num lençol à beira da morte, com feridas da cabeça aos pés, com a pele quase necrosada. A mulher chegou e perguntou para o Ronaldo assim: o senhor é o homem que diz que existe um Deus? Ronaldo disse: sou eu mesmo. Ela desembrulhou a criança à beira da morte e disse assim: eu gostaria de saber se o seu Deus pode me ajudar, porque todos os deuses que eu conheço não puderam ajudar a minha filha. Se o seu Deus tem poder, peça ao seu Deus para curar minha filha. O Ronaldo pegou aquela criança, não tinha remédios para tratá-la, mas pôde orar ao Deus vivo e disse: Deus, este povo não sabe que tu és o Deus vivo. Este povo não sabe que o teu filho Jesus venceu a morte e tem todo o poder nos céus e na terra. Deus, para testemunho do Evangelho, para a glória do teu nome, cura esta criança, Senhor. Embrulhou a criança de volta, devolveu a mãe. Ela pegou o caminho de volta 3 dias a pé para a sua aldeia. Quando ela chegou na sua aldeia e desembrulhou a criança, nem cicatriz de ferida havia mais no corpo daquela criança. Aquela mãe saiu gritando a plenos pulmões ter encontrado Deus vivo. E o Ronaldo registra num de seus livros que a partir daquele dia não ficou um dia sequer sem que pelo menos uma pessoa fosse convertida a Cristo. Os feiticeiros iam de longe chorando, confessando os seus pecados. Ele ficou ali pouco mais de 5 anos e plantou 14 igrejas com mais de 4.000 pessoas convertidas e batizadas. Hoje já são mais de 40 igrejas com milhares e milhares de pessoas convertidas. Porque quando Deus derrama do seu Espírito, os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas. Como nós esperamos esse dia? E eu não sei, amados, eu não sei. Vocês estão num país que já experimentou muitos avivamentos. E vocês sabem exatamente como esta nação está secularizada. E quem sabe, Deus está levantando vocês, imigrantes de várias nações aqui representadas, para se colocarem na brecha, para chorarem diante de Deus, para clamarem aos céus, para buscarem um avivamento verdadeiro. Quem sabe vocês vão ser os grandes instrumentos para que Deus levante de novo a igreja desta nação. Segundo resultado, irmãos, preste bem atenção. Segundo resultado do avivamento, está aí no versículo 5. Está escrito assim: um dirá eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó. Sabe o que significa isso? Cada crente vai se levantar como uma testemunha.
para dizer: eu sou do Senhor. Vai existir um poderoso testemunho verbal da fé, do Evangelho, da mensagem da salvação. O Instituto Moody fez uma pesquisa, constatou que apenas 5% dos crentes já levaram alguém a Cristo. Se esse fenômeno fosse biológico, a igreja estaria em risco de extinção. Mas em tempos de avivamento, as crianças se levantam, os adolescentes se levantam, os jovens se levantam, os homens se levantam, as mulheres se levantam, os missionários se levantam, os pastores se levantam, todos se levantam e começam a dizer: eu sou do Senhor, 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 eu sou do Senhor. Já imaginaram se apenas esses que estão aqui nesta manhã se levantarem no poder do Espírito Santo, lá onde trabalham, lá onde residem, lá onde frequentam os restaurantes, lá onde eles caminharem pela vida, dizendo: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Nós já influenciaríamos e impactaríamos essa cidade. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas eu não conheço tanto Bíblia assim. Ah, mas eu nunca fiz teologia. Ah, mas eu nunca frequentei um seminário. Ah, mas eu não sei falar muito bem. Ah, mas eu sou uma pessoa tímida. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão, minha irmã. O que você conhece, o que você já tem, é suficiente para levar uma pessoa a Cristo. Absolutamente suficiente. E se você não sabe nada, talvez você possa então dizer assim: eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. Quando eu cheguei no seminário em Campinas, no ano de 1958, eu vim de uma região rural, cheguei numa cidade grande, coração queimando, como pela graça de Deus, Deus me preserva até hoje assim. E uma missionária americana fez amizade comigo e disse: eu vou levar você para conhecer a escola de cadetes de Campinas, um lugar muito bonito. E eu cheguei lá, primeira pessoa que eu vi, claro, um soldado, cadete. O camarada estava com o seu posto de guarda, com a metralhadora na mão, sua farda bonita, engomada, com o nome bordado na lapela da farda: João Miguel Corpas. E eu me aproximei de João Miguel Corpas e perguntei assim para ele: ô João Miguel Corpas, você já conhece Jesus, o Filho de Deus? E ele faltou pouco me bater. Ele me insultou muito, ele blasfemou demais. Diz: eu sou ateu, não acredito nessa tolice, nessa bobagem, e por favor não me dirija a palavra. E eu fiquei constrangido. Confesso que eu perdi o rumo de casa. Durante algum tempo eu fiquei mudo perto dele. Mas antes de ir embora, eu disse assim para o João Miguel Corpas: João Miguel Corpas, antes de ir embora eu tenho que lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe. Você crendo nele ou não, ele existe assim mesmo. Deus não depende de você crer nele para ele existir, não. Ele existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você, João Miguel Corpas, e ama a tal ponto de ter enviado o seu único filho para morrer em seu lugar, para dar a você a vida eterna. E a terceira coisa que eu tenho que lhe dizer é que você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo. E ó, é para quem te quer, o cara está com a metralhadora na mão. O que eu não esperava nunca é que a missionária voltasse ao seminário no dia seguinte. E ela me disse: Hernandes, eu preciso que você vá na minha casa agora. Eu falei: o que aconteceu? O João Miguel Corpas está lá em casa e quer te ver. Aí eu pensei: o que aconteceu? Será que ele não gostou do que eu falei com ele? Será que ele ficou ofendido? E fui para aquela casa pensando 1000 coisas. Quando eu cheguei, João Miguel Corpas estava no fundo da sala. Quando ele me viu entrando, ele se levantou e correu na minha direção, me segurou pelos braços e chorando ele me disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. Aquele soldado ateu estava em prantos, de joelhos, se rendendo aos pés do Salvador. Eu tive o privilégio de acompanhá-lo, de discipulá-lo. Ele foi batizado na igreja em Campinas. Chegou o mês de julho, as férias. Quando eu retornei, ele me ligou e disse: eu já levei 4 colegas aqui da escola de cadetes a Cristo. Quando eu saí do seminário, eu perdi o contato com ele.
O ano passado, pregando num congresso da CEPAL, em São Paulo, alguém me procura e diz assim: você tem notícia do João Miguel Corpus? Eu disse: não, eu gostaria tanto de saber onde ele está. Ele respondeu: ele é meu amigo. Falei: o que aconteceu com ele? Ele disse: o João Miguel Corpus está concorrendo ao generalato. João Miguel Corpus é ministro do Evangelho, ele é pastor. Há poucos dias eu estava jantando com a família dele em Santos, e ele me contando os milagres que Deus fez na sua vida. Deus me ensinou uma lição. A obra de Deus não depende do meu conhecimento, nem da minha eloquência, nem da minha metodologia. O que Deus diz é assim: abra a tua boca e eu a encherei. Mas finalmente, queridos, o avivamento traz um último resultado, um terceiro resultado. Confira comigo o finalzinho do verso 5, quando diz assim: o outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Em tempos de avivamento, não apenas há crescimento numérico, não apenas há testemunho verbal, mas há também testemunho de vida. As pessoas não apenas falam que são do Senhor, elas escrevem na própria mão: eu sou do Senhor. Vocês conhecem a realidade da igreja brasileira? O IBGE, a cada pesquisa, fica mais impressionado com o avanço, crescimento numérico da igreja brasileira. Mas tristemente, a igreja é mais conhecida pelos seus escândalos do que pela sua piedade e pelo seu exemplo. Há muita adesão, pouca conversão. Há muito ajuntamento, pouco quebrantamento. Muitas pessoas dizem: eu sou do Senhor, mas como você vai ver a vida que leva, como trata o marido, como trata a esposa, como trata os pais, como trata os filhos, como lida com o pecado, você fica em dúvida. Em dúvida. Mas quando há um derramamento do Espírito, quando há um avivamento, meu amado irmão, minha irmã, as pessoas não apenas falam que são do Senhor, elas provam que são do Senhor. Elas escrevem na própria mão: eu sou do Senhor. Nós precisamos de um avivamento, irmãos, que traga uma faxina ética para a igreja. Aliás, eu estou convencido disso, acho que vocês, pastores e irmãos aqui presentes, do mesmo jeito. A palavra avivamento hoje precisa ser redefinida. Porque hoje tem gente entendendo avivamento como qualquer esquisitice espiritual. Tem gente entendendo avivamento como qualquer maluquice, achando que avivamento é importar qualquer novidade do mercado da fé. Nós entendemos o avivamento, que a Bíblia diz sobre o avivamento. Começa com choro pelo pecado, com arrependimento verdadeiro, com sede de Deus, com oração, com santificação, com busca do poder do Espírito Santo. A igreja não produz avivamento. Avivamento é obra exclusiva e soberana do Espírito Santo de Deus. A igreja se prepara para o avivamento, a igreja ora para o avivamento, a igreja recebe o avivamento, a igreja é o instrumento que Deus usa para levar essa mensagem ao mundo inteiro. Que Deus nos ajude, que Deus nos aqueça, que Deus nos desperte, que Deus nos quebrante, que Deus nos levante, que Deus nos use, para que nós não tenhamos que olhar apenas para o retrovisor para falar de avivamento, mas que nós experimentemos no nosso tempo, na nossa geração, um poderoso avivamento. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Você quer isso na sua vida? Se você tiver liberdade de vir orar comigo aqui no altar, posso levantar e vir. Eu anseio por isso. Eu desejo ver isso. Essas torrentes de Deus.
mais do que ouro, mais do que prata, mais do que riquezas, mais do que coisas, mais do que bens, mais do que conforto, mais do que sucesso, mais do que as glórias deste mundo, mais do que as riquezas desta terra. Ansiamos por Deus, desejamos Deus. Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa recompensa, Ele é o nosso deleite, Ele é o nosso prazer, Ele é o nosso tudo. Sucesso sem Deus é fracasso, mas o deserto com Deus é oásis. Deus está aqui nesta manhã, e Deus é poderoso, poderoso, para entre nós aqui atear fogo num coração. Eu não sei se vai ser o seu, mas Deus é poderoso para levantar entre nós aqueles que vão se colocar na brecha, aqueles que vão pagar o preço, aqueles que não vão desistir até que o céu se fenda. Esta igreja tem como lema deste ano o avivamento. É tempo de buscarmos o Senhor, é tempo de voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, de não olharmos para trás, de não nos distrairmos, de não permitirmos que nada, nem ninguém nos tire desse foco, até que Deus fenda os céus e desça. Bendito é o teu nome, Senhor, bendito é o teu nome, porque Tu és Deus e não há outro. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa herança, Tu és a nossa recompensa, Tu és o prazer da nossa alma, o amado do nosso coração. Não há outro bem que possuímos, não há outra riqueza da terra, não há outra herança no céu. Só Tu és o Deus da nossa vida. Visita o Teu povo nesta manhã, sopra sobre nós o Teu sopro, sopra um alento de vida, em nome de Jesus. Sopra sobre nós, tira as cinzas, Senhor, reacenda as brasas, levanta um fogo santo, que limpa, que purifica, que aquece, que alastra, em nome de Jesus. E não permita que durmamos o sono da morte, não permita que nos acomodemos, que nos aquietemos, uma vida rasa, medíocre, insossa, fria, morna, insípida. Em nome de Jesus, sopra sobre nós um alento de vida. Prepara o nosso coração, prepara o nosso coração, que os vales sejam aterrados, que os montes sejam nivelados, que os caminhos tortos sejam endireitados, que os caminhos escabrosos sejam aplainados, para que toda a terra veja a Tua salvação. Visita a nossa vida, Deus, tira de nós aquilo que entristece o Espírito Santo, dá-nos coragem para confrontar o pecado, dá-nos ousadia para abandonarmos o pecado, dá-nos alegria e fome de santidade, dá-nos apego à Tua palavra, dá-nos sede de oração, e ensina a Tua igreja a viver em pureza, em santidade, em piedade na Tua presença. Santifica o Teu povo, limpa a Tua eira, revitaliza a Tua vinha, em nome de Jesus. Renova o vigor, renova a fé, renova a esperança, renova o amor, renova a alegria, renova o entusiasmo. Em nome de Jesus, aviva a Tua obra no decorrer dos anos. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos de Ti. Fenda os céus, Deus, e desça até nós, e glorifica o Teu nome na vida da Tua igreja, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória ao Teu nome, aleluia. Graças a Deus. Dê um abraço no seu irmão que está ao seu lado, em nome de Jesus.